Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia muito triste para a nossa democracia. Pela primeira vez, nós tivemos uma mulher na presidência da República e vemos hoje o desfecho do eventual afastamento desta mulher. Já temos em nosso Congresso Nacional Brasileiro uma baixa representação feminina, no Executivo também, no Judiciário também. Por esta razão, manifesto aqui a minha imensa tristeza com esse momento em que estamos vivendo, em que esta Casa vota o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Aliás, essa Casa se prepara para votar o afastamento de um presidente da República pela segunda vez em pouco mais de 30 anos desde o regime militar. Ao contrário do que muitos repetem, na tentativa de convencer a opinião pública, este processo tem apenas uma legalidade formal, uma única legalidade formal. Cumpre os ritos previstos na Constituição Federal, mas afronta o seu espírito democrático ao usá-la como biombo, uma indisfaçável manobra política de remoção de uma adversária. Não houve até agora demonstração clara e inequívoca do cometimento de crime de responsabilidade, condição necessária para que uma presidenta legitimamente eleita pelo voto de 54 milhões de brasileiros seja impedida de exercer as suas prerrogativas institucionais. O relatório do senador Anastasia acusa a presidenta de ter feito empréstimos sem autorização a bancos oficiais no que vem sendo chamado de pedalada fiscal. Ora, senhor presidente, o que houve foram meros atrasos em pagamentos que de modo algum podem se configurar em empréstimos. Além disso, feitos para custear programas sociais importantes para o povo brasileiro. Junte-se a isso o fato de que o Tribunal de Contas da União sequer se manifestou a respeito. Vejam, portanto, estamos diante da situação absurda de cassar uma presidenta sem que tenha havido a rejeição de suas contas pelo órgão competente. E ainda que houvesse algo de errado, falta o requisito do dolo. Não houve má-fé. Na tentativa de dar aspecto de legalidade à evidente ruptura institucional, acusa-se a presidente de violar a lei orçamentária. A acusação não se sustenta, já que não houve ampliação dos gastos previstos na lei aprovada pelo Congresso, mas apenas remanejamento de despesas a pedido de órgãos que nem fazem parte da administração direta. Só mesmo um desejo incontrolável de subverter a vontade das urnas em nome de um projeto político que a maioria dos brasileiros rechaçou em 2014 pode explicar o uso de justificativas tão frágeis contra a presidenta Dilma. Estamos, portanto, diante de um julgamento político. Na verdade, um pré-julgamento político, porque a decisão dos julgadores já está tomada desde antes dele começar. O verdadeiro juízo deste impeachment será a história. E estou certa de que a sentença não será favorável a esta Casa. Aprovado hoje o pedido da Câmara Federal, estaremos afastando da presidência da República uma mulher honrada, que se elegeu e governa com transparência, com seriedade, nunca se envolveu em nenhum ato de corrupção, é uma mulher de bem. O respeito ao voto e ao reconhecimento da vontade majoritária são princípios basilares da democracia, prestes a serem pisoteadas. Se pretende ferir de morte um mandato legítimo por meras suposições, porque não agrada o julgamento das contas da presidenta, porque não aguarda. Talvez porque saibam que as razões apresentadas na denúncia não param em pé.
Se admitirmos a deposição de uma presidenta sem que haja base legal, estaremos criando um grave precedente capaz de conferir instabilidade jurídica, inclusive aos próximos governantes. Isso é algo que talvez não esteja sendo avaliado pela oposição, preocupada apenas em retirar do poder o partido vitorioso nas últimas 4 eleições presidenciais. Senhores senadores, senhoras senadoras, para agravar, a abertura do processo contra a presidenta Dilma levará ao poder central da República uma série de figuras nebulosas que muito tem a explicar a justiça. Há um número considerável de políticos implicados em processos judiciais, apontados em investigação da Polícia Federal, que articulam livremente a deposição da presidenta e que se preparam para assumir posições importantes no governo interino. Por isso, lanço aqui um apelo para que a mais alta Corte de Justiça demonstre à sociedade de que não aceita a impunidade. Certamente o Brasil será outro após a decisão que aqui tomamos, mas, lamentavelmente, não teremos um país melhor. Não estamos apenas afastando uma mulher escolhida pela maioria do povo brasileiro. Estaremos afastando também uma proposta de governo vitoriosa nas urnas e, com ele, um projeto generoso de redesenho da sociedade. É um projeto que prevê inclusão, proteção das minorias, redução das desigualdades, crescimento econômico com justiça social. Institutos tão caros à democracia, como a soberania do voto popular e a separação dos poderes, estão sendo gravemente feridos neste momento. Isso pode trazer consequências sérias para o país, afetando as próximas gerações. Penso, por tudo isso, nas crianças que poderão ver-se forçadas a deixar a escola em função de cortes drásticos no Bolsa Família. Penso nos efeitos que terá sobre o processo de universalização do ensino, a desvinculação das verbas obrigatórias para os investimentos em educação, a redução das dotações orçamentárias com outras finalidades essenciais, como a merenda escolar, o transporte escolar, também terá consequências trágicas para a nossa infância. Penso nos jovens de famílias pobres que perderam e que puderam pela primeira vez em gerações frequentar um curso universitário. Penso nos pedreiros que viraram doutores, nos excluídos das periferias que conseguiram chegar ao ensino superior, ao contrário dos seus pais e dos seus avós, que todos que lhe antecederam nunca tiveram essa grande oportunidade. Essas portas se fecharão devido ao abandono gradual de programas como o ProUni, de programas como o FIES. Penso nos agricultores familiares que conseguiram alívio nas suas finanças graças a programas governamentais implantados por esses governos. Penso nos moradores de nossas áreas rurais que passaram a ter vida melhor com o programa Luz para Todos ou com acesso à água por meio da extensão da rede de saneamento de abastecimento. O que acontecerá com suas vidas? Uma vez mais, é o Bolsa Família que, mutilado, deixará de atendê-los. Que garantia podem ter do futuro de um governo que nem se instalou e já anuncia um verdadeiro salto ao passado? Penso nos trabalhadores do nosso país que terão ameaçados direitos reconhecidos há décadas. Aqui mesmo, no Senado, vimos projetos que propõem a eliminação até do horário do almoço dos trabalhadores. É apenas um exemplo de golpes contra a legislação trabalhista. Há muitos outros. Há
até mais sérios, exemplos mais sérios, caso da gradativa erosão dos direitos consagrados na CLT, vigente há mais de 70 anos, para que prevaleçam, com aval do Legislativo, acordos setoriais entre patrões poderosos e sindicatos expoliados. Penso em nossas mulheres, nas mulheres pobres principalmente, que deixarão de merecer a atenção prioritária de órgãos governamentais criados justamente para protegê-las, por força de uma reforma ministerial já anunciada que irá certamente afetar a sua gestão. Penso em nossos índios, forçados a conviver com a má vontade do Estado, e nos negros, sem projetos concretos que mantenham o processo de inclusão social vivido pelo Brasil nos últimos anos. Penso, enfim, na proteção aos direitos humanos, marco essencial dos governos desde 2003 com Lula. O que esperar de positivo nesta área? De uma gestão que chega ao poder com apoio de setores até mesmo simpáticos à tortura. Falo também do meu querido estado de Roraima, muitas vezes esquecido pelo poder central. Deve-se fazer justiça à presidenta Dilma. Em seu governo, nós obtivemos projetos importantes para o nosso desenvolvimento econômico, para a superação de programas importantes para que a gente possa ter uma vida econômica saudável, para que a gente possa ter as famílias de Roraima nas condições mínimas de ter energia elétrica, estradas confiáveis e suas famílias vivendo em condição de vida melhor. A presidenta Dilma obtivemos através dela a liberação das obras do Leão de Tucuruí para interligar Roraima ao sistema elétrico nacional. Imagina-se que hoje nós somos o único estado da federação isolado do sistema nacional que sofre profundamente com apagões que duram até 5 horas. A presidenta Dilma fez os encaminhamentos necessários para que esta obra tenha continuidade e o nosso estado possa ter energia limpa, confiável e segura. Avançamos ainda no repasse das terras da União para o Estado. Decreto assinado pela presidenta Dilma eliminou medidas que impunham restrições na área produtiva do nosso Estado. Agora, nós podemos desenvolver um grande projeto, um grande programa de regularização fundiária e ambiental em nosso Estado tão sofrido. Também em seu governo obtive o aval para correções no Código Florestal que se revelaram essenciais para o nosso Estado de Roraima. Senhor presidente, devemos lutar contra as ameaças aos avanços sociais e devemos, antes de mais nada, lutar em defesa da nossa jovem democracia e sua Constituição generosa, inclusiva e solidária. Seja qual for a decisão que esta casa venha a tomar no dia de hoje, eu asseguro aos brasileiros de Roraima e de toda parte, vou continuar lutando para garantir e aprofundar as conquistas do governo popular nos últimos 13 anos. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar as palavras do Papa Francisco, que disse que o Brasil precisa de harmonia. Disse estar rezando para que o Senhor derrame abundantemente os dons do seu Espírito para que o país, neste momento de dificuldades, siga por estradas de harmonia e de paz. A harmonia só virá com respeito ao devido processo legal, ao de direito à ampla defesa e à vontade soberana da população. Por isso, senhor presidente, digo não ao processo que considero ilegítimo, um atentado ao voto popular. Eu digo sim à democracia, à justiça social e à soberania do povo brasileiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.